você está se afogando no mar de más notícias. Você nem percebeu isso. E você nem percebeu o quanto que isso tem influenciado negativamente a sua vida. Nesse vídeo a gente vai tratar exatamente como que as notícias ruins, elas afetam diretamente a nossa vida, muitas vezes a nossa saúde financeira, saúde emocional, nossas emoções, e como que isso vai nos destruindo pouco a pouco. Alguns estudos revelam que o consumo excessivo de notícias ruins afetam diretamente a nossa vida. Como? Um estudo da British Journal of Psychology revelou que o consumo excessivo de notícias violentas aumenta os sintomas de ansiedade, depressão e medo do futuro. Outro estudo informou o seguinte, que esse consumo excessivo de notícias negativas gera a sensação de impotência e paralisa emocionalmente as pessoas. Outro ponto importante é, ele alimenta ciclos de pessimismo e inação. Ou seja, a gente fica impossibilitado de agir. E o que é que acontece? Existe uma ciência por trás disso. As pessoas não se atentam como que o consumo excessivo de notícias ruins, elas afetam a sua vida. Hoje, a gente está no mundo de internet e tudo acontece muito rápido. E eu, particularmente, percebi isso há um tempo atrás, acredito que uns 2 anos atrás, eu segui algumas páginas de notícias e eu ficava o tempo todo olhando essas notícias ao redor do mundo, sobre guerra, sobre morte, sobre a minha antiga cidade também. E eu percebi o quanto que aquilo estava me deixando deprimido, o quanto aquilo estava me deixando para baixo. E muitas vezes eu me sentia impotente de agir, porque muitas vezes você não tem o que fazer. Você só vê aquilo, aquilo alimenta você, aquilo que entra pelos seus olhos e pelos seus ouvidos, alimenta a sua mente e é naquilo que você vai se concentrar na maior parte do tempo. Então você começa a ficar pessimista, você começa a ficar uma pessoa mais negativa e você não percebe o quanto que isso está afetando os seus resultados. Por quê? Simplesmente por umas notícias diárias que você acaba lendo e se deixa levar pelas emoções negativas que aquilo transmite para você. O sistema de más notícias, ele afeta diretamente o nosso cérebro, o sistema nervoso do nosso cérebro. E esse sistema ele é o mesmo que é usado quando a gente está em perigo real. E aí, com o tempo, o teu corpo vai vivendo em alerta constante, mesmo sem ameaça nenhuma ao redor. E o cérebro humano, ele tem uma tendência muito forte de prestar mais atenção em coisas negativas do que em coisas positivas. Por quê? Porque antigamente, na época da selva, isso era muito útil, ficar em alerta o tempo todo. Mas hoje isso acaba aprisionando a gente. E aprisionando em uma ansiedade crônica. Então, eu vou parar de ver notícias? Não. Você só precisa estar preparado para ver as notícias. E muitas vezes as pessoas, o que é que elas fazem? Elas leem a notícia, elas assimilam aquilo, ficam pensando negativamente naquilo, e em vez de elas usar as notícias para se preparar, ela usa a notícia para se desesperar. E isso acaba afetando suas ações no dia a dia, seus negócios, seu trabalho, seus relacionamentos ao redor. E tudo isso por quê? Por conta de notícias negativas. Tem pessoas que almoçam olhando lá os jornais, né, de sua cidade, e as mortes, as coisas, e acha isso assim normal. Isso não é normal. Aquilo que você mais se concentra, aquilo que mais entra nos seus ouvidos, que mais acessa a sua mente e consequentemente o teu coração, vai interferir diretamente na sua vida. Por quê? Porque o ambiente ele molda você. Se você está focado nesse ambiente, você vai ser destruído pouco a pouco e lentamente. E na maioria das vezes você nem sequer percebe o que está acontecendo. Muitas vezes não é o mundo que está cada vez pior. É a sua mente que está concentrada só em problemas, só em situações negativas. E aí você vai começando vão acontecendo situações na tua vida no qual você vai achando normal ser pessimista, ter pensamentos negativos. Você, às vezes, não quer sair de casa, por quê? Porque você está com medo de que pode acontecer alguma coisa. Por quê? Porque você está sendo alimentado o tempo todo por isso. Se você não tiver cuidado com esse pequeno detalhe, você não vai conseguir ir para o próximo nível da sua vida. Parece balela, mas se você quiser realmente começar uma mudança radical agora na tua vida e começar a colher frutos diferentes, você vai precisar se afastar de algumas notícias ruins, de algumas páginas que não trazem boas notícias, bloquear certos tipos de conteúdo, principalmente se você não tem maturidade para assimilar aquilo, onde que você pode realmente assim extrair o que tem de positivo e o que for de negativo você realmente excluir da tua vida. E aí você vai estar sendo influenciado diretamente e as tuas ações, elas vão mudar. Elas vão mudando pouco a pouco. Por quê? Porque tudo aquilo que está ao seu redor vai entrando na sua mente, vai entrando na sua vida e, consequentemente, vai moldando
as tuas ações. Porque pensamentos geram ações, ações geram resultados. Ou seja, os teus pensamentos são influenciados por aquilo que você ouve, vê, aquilo que você escuta, e, consequentemente, esses pensamentos vão sendo moldados e esses pensamentos se transformam em ações e, consequentemente, se transformam em resultados. Então, muitas vezes você está se perguntando o que é que está acontecendo na sua vida, porque tanta coisa ruim vem acontecendo, mas é pelo simples fato de que você não consegue largar essas notícias ruins, você não consegue deixar de ser manipulado pela mídia, e é isso que a mídia quer. É importante para as pessoas, para a mídia, para o governo, para tudo isso, para o grande poder oculto do mundo, que você esteja desesperado. Isso é extremamente importante. Só que muitas vezes você não se atenta a isso. E aí você continua alimentando esse ciclo vicioso que vai corroendo a tua alma, corroendo as tuas crenças, corroendo os teus relacionamentos, corroendo os teus negócios. Por quê? Porque as tuas ações estão extremamente negativas. Então, se você percebeu que você, nesse momento, tem vivido algo do tipo, que você tem vivido muito essas experiências, essas notícias negativas, isso tem afetado diretamente sua vida, deixa o teu comentário aqui, me conta alguma vez que você, por algum motivo, você percebeu que você estava exagerando demais no consumo de notícias e que isso estava afetando diretamente a sua vida. E como isso estava afetando? Na minha vida já aconteceu várias vezes, várias situações que eu me percebi, cara, eu preciso mudar, eu preciso parar de ver esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque simplesmente isso não está fazendo bem para mim. E as minhas ações não estavam compatíveis com aquilo que eu sempre fui. E quando eu percebi, essa pequena mudança fez total diferença na minha vida e vai fazer diferença na sua vida também. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreve, deixa um comentário e a gente se vê no próximo vídeo.